Vez que a gente estava dando uma aula de Oriente Médio aqui. Era a primeira vez que a gente dava uma aula juntos aqui no ProEnem. A gente se conhece há muito tempo, mas aqui no ProEnem era a primeira vez. E ele falando, segundo ele, eu olhei para ele em um certo momento, fiz uma cara que ele interpretou como se eu estivesse discordando do que ele estava falando. Ele falou, cara, já fiquei tenso, pensei, será que eu falei alguma besteira? E segundo ele, ele ficou o resto da aula toda com aquilo na cabeça, né? Falei alguma besteira, Leandrinho tava me julgando. Não, eu falei, cara, você é maluco? Eu tava só olhando pra você porque eu achei interessante um comentário que você fez, uma informação que você trouxe. Eu tava prestando atenção, só isso. Então, nesse lance de floresta urbana, eu lembrei qual foi a vez em que... Quer dizer, eu lembrei não, ele me contou o contexto e aí sim eu lembrei. Em que a gente falou rapidamente sobre o assunto. Foi quando uma aluna do ProEnem lá da Bahia ganhou uma promoção aqui, um concurso cultural, né? Promoção não pode falar. Ganhou um concurso cultural e aí veio pra cá pra conhecer o Rio de Janeiro na companhia de alguns professores do ProEnem. Eu, o Leandro Vieira e o Otto. A gente fez um passeio com ela por alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, Corcovado. E aí, no momento que ele estava falando sobre a Floresta da Tijuca, que é uma floresta urbana, ele falou que a Floresta da Tijuca era a maior floresta urbana do mundo. Possivelmente foi nessa hora que eu fiz, talvez, uma cara involuntária de discordância para ele. Porque, de fato, esse dado não está atualizado. A Floresta Tijuca é uma floresta urbana. E o que é uma floresta urbana? Uma floresta numa área urbana. É só isso. É uma floresta que já foi a maior do mundo, mas agora ela está na terceira colocação. Tem outras duas aqui no Brasil que são maiores do que ela. Uma no próprio Rio de Janeiro, que fica na Zona Oeste, na região da Pedra Branca, do maciço da Pedra Branca, e uma em São Paulo, que envolve ali a área da Serra da Cantareira. Então é só isso, tá bom? Então a gente tem, no mundo, muitas florestas. Algumas delas ficam em áreas urbanas. Uma delas é a Floresta da Tijuca, que é a terceira maior floresta urbana do mundo. Desfeito aí o mito, a confusão, agora vocês têm aí a informação. Seguinte, ó, na última aula a gente falou sobre transportes, e aí eu trouxe aqui mais uma vez só o resumo que eu pus no finalzinho, para que você dê um print caso você queira. Foram dois resumões. Um, com algumas informações sobre o transporte de mercadorias no mundo. Dá uma olhada aí, ó. E agora, um outro que fala sobre algumas características de modais, o rodoviário, o ferroviário e o aquaviário no território brasileiro, tá bom? Eu não deixo não tem como não olhar os comentários que vocês fazem. Meu diretor, estão dizendo que eu tô com cara de que fiz harmonização. Gente, isso é barba. É só isso, né? Que quando... A harmonização facial masculina pode ser conhecida como uma barba também, né? É isso, né? Modelar o rosto ali. A barba modela o rosto. Você vê, a pessoa que tem barba, geralmente barba muito grande, o próprio Otto. Se tu pegar os vídeos antigos dele, ele tinha um barbão, né? E aí essa parte do rosto fica mais larga, meio quadrada, no molde aos moldes da harmonização paga, né? E aí quando ele tirou a barba, deixou o bigodinho só, nossa, eu achei muito estranho porque não estava acostumado. O formato do rosto muda mesmo, né? Então, momentaneamente, eu só cortei o cabelo e dessa vez não tiro a barba. Mas eu mudo o tempo todo. Às vezes corto mais curto, às vezes tiro a barba toda. Então, vida que segue. Se eu estou parecendo que fiz a harmonização hoje, semana que vem, possivelmente, ela já estará desfeita. E o cabelinho de Superman não tem jeito, né? Porque eu tenho uma franjinha desgracenta aqui que fica caindo. Isso aqui não tem jeito. Eu ajeito ela aqui um pouquinho, mas que só vai parar se eu botar laque aqui. E aí, não vou fazer esse esforço todo. Vamos lá para o conteúdo da aula de hoje? Vamos deixar a floresta urbana de lado, vamos deixar a harmonização facial de lado e vamos falar de conceitos geográficos? Primeira coisa, essa é uma aula que pode parecer difícil. Ela tem um quê um tanto quanto filosófico, de discussão, de raciocínio. É pouco concreta em determinados aspectos. Eu vou tentar deixá-lo mais palpável, mais concreta possível, mas, de qualquer forma, eu diria para você não se preocupar tanto assim com esse conteúdo, porque ele não está na lista dos mais cobrados. Então, se no final da aula você terminar com a sensação de que não entendeu muita coisa, é claro que é bom que você procure entender, que você leia o material, tira a dúvida comigo, com a Maíra, com quem você quiser. Mas, ainda assim, não se preocupa tanto, porque isso não é um conteúdo que cai o tempo todo, como é o caso de espaço rural, como é o caso de população, como é o caso de globalização e de urbanização. Tá bom?
Vamos lá. Eu vou focar a nossa aula de hoje em 4 pontos principais. Primeiro eu vou te falar rapidamente sobre quais foram os passos que levaram à transformação da geografia em uma ciência acadêmica. Depois, eu vou falar um pouco para vocês sobre como é que a análise e o olhar geográfico interpretam a realidade. Aí, também de maneira muito rápida, vou falar sobre algumas das principais correntes do pensamento geográfico. E por último e mais importante, vou detalhar características de conceitos-chave da geografia, como espaço geográfico, lugar, região, território. E aí sim é muito importante, porque por mais que não apareça, ou não seja comum que apareça numa prova de vestibular ou no Enem, uma questão te perguntando com um texto, para que você diga qual é o conceito ali, é muito comum que você possa usar esses conceitos para interpretar as questões. Território é algo que está diretamente envolvido em quase toda questão de geopolítica. Lugar, em determinadas situações, está envolvido em questões um pouco mais epistemológicas, filosóficas, que envolvem um pensamento geográfico. Região é um conceito super importante para pensar na dinâmica global e principalmente do território brasileiro, das diferenças entre as principais regiões do Brasil. Então, como eu estava dizendo, é pouco provável que você tenha que identificar lá, letra A, região, letra B, território, letra C, lugar, mas entender do que tratam cada um desses conceitos pode te ajudar bastante em outras questões. Tá bom? Vamos lá. A geografia é um campo do pensamento que já existe há muito tempo. Não dá, inclusive, para dizer qual foi o primeiro geógrafo da história, porque várias eram as pessoas que faziam estudos que hoje a gente olha e identifica que eram geográficos há milhares de anos. Só que, em um certo momento da história, o século XIX, a geografia foi alçada ao patamar de ciência, passando a ser um campo do pensamento acadêmico nas universidades, com a publicação de pesquisas. E isso aconteceu por um contexto que envolve principalmente esses 4 fatores aqui. O primeiro tem a ver com a Revolução Industrial, que, ao se difundir, desenvolveu tecnologias que permitiram às potências europeias espalharem a sua influência pelo mundo, buscarem o domínio de territórios na África, na Ásia, e isso fez com que muitos governos patrocinassem pesquisas no campo da geografia para ter base para fazer esse tipo de intervenção imperialista, para ter base para fazer esse tipo de intervenção neocolonial. Segunda razão, o avanço do conhecimento das regiões mais distantes. Desde que o homem partiu nas grandes navegações e começou a viajar por vários lugares do mundo, quase sempre com interesse comercial, foi possível coletar muitas informações. E isso permitiu estabelecer comparações entre clima, vegetação, aspectos sociais, culturais de povos do mundo inteiro. E esses são alguns dos objetos de estudo da geografia. Terceiro ponto, o avanço das técnicas cartográficas. Porque com a expansão marítima e o interesse em encontrar vários lugares do mundo, houve patrocínio para que cartógrafos produzissem mapas que foram ficando cada vez mais fiéis. E os mapas são um instrumento, uma linguagem muito importante para várias ciências, inclusive para a geografia. Por último, não menos importante, o interesse pela compilação de informações geográficas. Por quê? Os colonizadores, para poder potencializar os lucros dos lugares onde eles se instalaram, patrocinavam pesquisas que pudessem acumular conhecimentos que servissem para que você pudesse aproveitar melhor o solo de cada lugar, plantar alimentos que vingassem melhor em cada localidade, utilizar melhor os recursos naturais, descobrir aonde é que tinha ouro, aonde é que tinha prata, aonde é que tinha minério metálico de outros tipos. Então esses são os motivos que fizeram com que a geografia acabasse se consolidando como ciência ali no século XIX. E hoje,
Dá para definir a geografia como uma ciência que busca compreender o mundo. Como? Analisando o funcionamento da natureza, a lógica das sociedades e a relação entre o homem e a natureza. Já pararam para reparar que a geografia, às vezes, parece que se mete em tudo que é área do pensamento? Tem aula, eu vi vocês falando no comecinho do chat aí, sobre escala. Daqui a pouquinho a gente vai ter aula, se eu não me engano já é semana que vem, da temida cartografia. Vão ser 2 semanas para falar de cartografia. Eu espero que vocês saiam da aula com a conclusão de que não é assim tão difícil e nem tão chato. Isso vai ajudar vocês a mandar bem na prova do vestibular. Mas o fato é que quando a gente analisa a natureza e analisa o homem, a gente tem instrumentos para poder entender a relação entre eles. A cartografia usa a matemática. Quando se analisa a natureza, várias vezes você vai estar vendo numa aula minha aqui, eu falando de algo, o Levi comentou, biogeografia. Pois é, vai ter aula de bioma. Vai ter aula em que você vai ter informações que eu vou te dar que você já vai ter visto numa aula de química ou numa aula de física. Então a geografia é meio enxerida mesmo, ela está se metendo em tudo que é área. Ela tem correlações com a química, a biologia, a física, a matemática, a história, a sociologia, a filosofia. Por quê? Porque ela trata de tudo, do mundo, da natureza do homem e da relação entre eles, em diferentes escalas geográficas. Atenção, eu sei que vocês comentaram no chat, no comecinho da aula, sobre escala, mas eu tenho quase certeza que a escala que vocês estavam comentando é outra. Vamos para outro quadro rapidinho aqui? Deixa eu pegar aqui um pilô para fazer um belo desenho. Como sempre, aquele Brasil que vocês dizem que é capivara. Se bem que capivara é melhor não falar não, né? Que aí vai ter polêmica de TikTok, de filó. Não quero entrar nessa doideira, não. Tenha fé que isso aqui é o Brasil. Essa é uma representação do Brasil. Ele está representado do tamanho real? Claro que não. Todo mapa encolhe a realidade. Todo mapa é uma representação da realidade em um tamanho menor. Quanto menor do que a realidade? Quem vai dizer isso pra gente é a escala. Escala cartográfica. Ok? Só que não é disso que eu estou falando naquele slide que eu mostrei para vocês. É sobre escala geográfica, que é o alcance, a abrangência de um fenômeno. Pensa em 3 escalas de abrangência geográfica. A global, a nacional e a local. Quando a gente fala sobre os problemas, os impactos do El Niño, ou do Laninha, ou do efeito estufa, a gente está falando sobre fenômenos que envolvem qual dessas 3 escalas aqui? O efeito estufa, o El Niño, o Laninha, são fenômenos climáticos que atingem apenas uma cidade? Apenas um dos países do mundo? Não. São fenômenos globais. Agora, quando a gente fala sobre uma eleição presidencial, em tese, eu estou tratando de algo que envolve não o mundo todo, pelo menos não de forma direta. Claro que, vamos lá, uma eleição presidencial nos Estados Unidos tem potencial para mexer com a geopolítica do mundo inteiro. É global de algum modo, mas de maneira direta ela envolve a escala do território de um país. Por isso ela é nacional. Agora, quando eu falo sobre o problema de um vazamento de esgoto em uma rua, ou então uma lâmpada queimada na esquina de uma localidade, de um bairro da cidade de Fortaleza, ou do Rio de Janeiro, ou então de Salvador. Eu estou falando de um problema de escala local. Você vai ver que em um dado momento do nosso ano, isso vai fazer muita diferença. Quando eu for falar lá na frente impactos ambientais. Por quê? Uma ilha de calor é um fenômeno local. Agora, o aquecimento global é um problema global.
Então eu estou dizendo para vocês que cada fenômeno atinge mais ou menos uma certa escala geográfica. Mais local, nacional, regional ou global. Ainda que eles possam estar relacionados entre si. Tá bom? Vamos lá? Voltando aqui, ó. Porque eu quero mostrar algumas imagens para vocês. Deixa eu ver se chega agora. Não, daqui a pouquinho. Para a gente poder treinar o olhar geográfico, entender do que se trata esse olhar geográfico. Eu adoro viajar, gente. Acho que pouca gente não gosta de viajar, né? E quando você viaja, você expande seus horizontes, você entra em contato com outras culturas, outras realidades. E, a depender da sua formação educacional, você vai interpretar aquela realidade de um jeito ou de outro. Para mim, viagem quase nunca é 100% turismo, porque eu não consigo descansar do meu olhar geográfico. Eu estou o tempo todo olhando para qualquer lugar onde eu vá e identificando padrões. Padrões de distribuição urbana, padrões étnicos, padrões sociais. Isso chega a ser cansativo, de verdade, mas eu não consigo descansar. Eu não consigo desligar o meu cérebro e o meu olhar geográfico, porque eu já fui treinado para interpretar a realidade dessa forma. São muitos anos tendo contato com a lógica de análise da geografia e isso custa. Isso gera um preço, né? Que é nunca conseguir fazer turismo completamente descompromissado. Porque eu olho a realidade segundo uma série de princípios. O princípio da unidade terrestre, de que a Terra é um todo e que só dá para compreendê-la numa visão de conjunto. Não dá para entender problemas que envolvem a escala global se eu não analiso o planeta como um todo, como um conjunto de elementos variados e integrados. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso esquecer do princípio da individualidade. Porque por mais que eu tente comparar padrões entre cidades do mundo inteiro, cada lugar tem a sua individualidade, sua própria feição, que não será exatamente igual em nenhum outro lugar do mundo. Dentre os outros princípios que envolvem esse olhar e essa análise geográfica, eu tenho da atividade, que define que tudo na natureza está o tempo todo mudando. A gente vai ver muito isso nas aulas de geografia física. O da conexão, de que tudo está interrelacionado. Você percebe claramente isso também em aulas de geografia física, mas também em aulas que falem sobre globalização, sobre transportes. O da comparação, de que apesar das individualidades eu posso entender melhor o mundo fazendo contraposição das individualidades de cada lugar. O da extensão, que envolve a escala, que define que todo fenômeno se manifesta em uma certa porção do planeta, local, nacional, regional ou global. E o da localização, de que todo fenômeno que ocorre na Terra pode ser delimitado geograficamente. Desmatamento na Amazônia, queimadas no Pantanal, problemas envolvendo o território brasileiro, o território russo, essa região da Ucrânia. É a soma disso tudo que permite a análise geográfica, que ao longo da história já mudou muito de perspectiva. Quando a geografia surge como uma ciência acadêmica, aqui ó, na segunda metade do século XIX, ela cresceu de um modo diferente em cada país onde ela se desenvolveu. As principais correntes do pensamento na época eram a alemã, a francesa e a americana. E alguns dos nomes de pesquisadores, de cientistas que desenvolveram estudos geográficos importantes são esses aqui. O Vidal de la Blache, que foi o pai da geografia francesa, o Hartshorne, que é o pai da geografia americana, e o Friedrich Hatzel, o pai da geografia alemã, cujos estudos identificavam que o meio, a natureza, determinava o futuro dos povos, das nações, dos territórios. Infelizmente, a geografia foi usada em muito ao longo do tempo para motivações nada nobres. O conceito de espaço vital foi criado por esse cara aqui, o Hatzel. E ele dizia, em linhas gerais, que uma sociedade precisa de espaço para poder sobreviver e se expandir. Esse conceito de espaço vital foi usado pela Alemanha e pelos nazistas para justificar a necessidade, ou a suposta necessidade, de invadir outros territórios. Eles diziam que o povo alemão precisava de mais terras, de mais espaço vital para poder sobreviver. E que
Havia uma base acadêmica que o embasava. Havia um arcabouço teórico embasando aquelas ações militares. Isso levou, inclusive, a alguns pesquisadores dizerem que a geografia servia, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Conforme o tempo passou, a perspectiva geográfica foi mudando. E aí, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela se renovou bastante, a partir de várias correntes do pensamento, dentre as quais aquela que é predominante hoje em dia é a geografia crítica, que entende que a análise do mundo e da relação do homem com a natureza deve servir para transformar o mundo para melhor, para corrigir as desigualdades, para minimizar os problemas ambientais, para melhorar a situação socioeconômica daqueles que sejam pouco privilegiados. Tá bom? Então, esses são alguns pontos importantes que eu precisava discutir inicialmente com vocês. E agora eu quero falar um pouco sobre conceitos. Meu diretor, você pode tirar rapidamente o Leandro Vieira do cantinho aqui? Boa, obrigado. Aqui o que eu tenho nessa imagem, no meio, é espaço, que é o conceito central da geografia. O espaço geográfico envolve todos os lugares do mundo modificados direta ou indiretamente pela ação humana. Vou falar melhor disso daqui a pouco. E dentro do espaço geográfico, a gente tem vários lugares, vários territórios, várias paisagens e várias regiões, que são conceitos-chave, cada um com suas peculiaridades. Mas também há outros conceitos que você vai ver em questões que podem ser importantes. O conceito de rede envolve a existência de vários lugares diferentes conectados entre si. É muito fácil perceber isso aqui no nosso mundo. Rede mundial de computadores. Você está aí na tua casa, ou sei lá onde, e está de algum modo conectado a gente, que está aqui. A informação que eu passo chega até vocês. O que vocês botem no chat, eu consigo ler. Ó, Yasmin, cuidado para o patrão não baixar o seu salário, né? Pois é, não. O patrão, inclusive, tá me devendo cerveja no Maracanã, porque ele me disse que se eu aceitasse ficar na sexta-feira à noite, nos últimos 2 horários, ele ia pagar minha cerveja no Maracanã em todo jogo que nós fôssemos. Não tá cumprindo a promessa. Então, olha só, denúncia feita aqui ao vivo, fique registrado. Até chuva tu pegou pra poder ir pro Maracanã com ele. Exatamente. Pego chuva, sofro, sou esfaqueado, tenho um carro roubado e não recebo o devido valor. Mas não vou reclamar muito não, senão daqui a pouco me trocam por uma inteligência artificial, né? Tem isso, né? Daqui a pouco quem vai estar dando aula pra vocês aqui é o ChatGPT, que tá fazendo praticamente de tudo um pouco, né? Já usou, meu diretor? Nunca usei, cara. Nunca usou? Principalmente tem uma galera que tá usando pra fazer exercício da pós. Tem uma galera. Há quem diga que ele passaria em Harvard, no exame, para poder fazer a admissão para Harvard. Eu testei já algumas vezes, ele mandou bem em algumas situações, mas errou feio em outras. Por exemplo, outro dia mesmo, eu passei um desafio para meus alunos de fuso horário, envolvendo horário de verão, linha de mudança de data, viagem. Meu irmão, ele errou feio, muito feio. A resposta, se não me engano, era 1º de janeiro, 10 da manhã. Ele botou 1º ou 10 de setembro, um troço muito aleatório. Ele errou por meses o local, a data e o horário de chegada no destino da viagem. Então, o ChatGPT tem que comer muito feijão com arroz para poder conseguir mandar bem ainda em algumas situações. Gente, continuemos. Rede, então, envolve um conjunto de lugares conectados entre si por transportes ou telecomunicações. O mundo hoje funciona cada vez mais em rede. Escala envolve o alcance, a abrangência de um fenômeno, que é o que eu expliquei há pouco para vocês. E o meio ambiente não envolve só a natureza não, tá? A gente vai mais à frente, lá no finalzinho do nosso cronograma, fazer discussões ambientais e eu vou tratar melhor desse conceito com vocês. Por hora eu quero focar nesses aqui. Começando pela paisagem. Esses textos aqui, tem sempre quem me pergunte, tem que copiar? Acho que não precisa. Você precisa compreender isso aqui. Para copiar, você vai ter no finalzinho da nossa aula aqui um resumão em forma de mapa mental. É ele que eu quero que vocês tenham impresso, anotado em algum lugar, para fazerem as conexões mais adequadas. Mas entende comigo aqui agora, tá? Paisagem é a aparência da realidade. É o que a nossa percepção consegue captar. É a porção visível do espaço.
ou seja, um pedaço do espaço. Imagina o seguinte, eu tô aqui, ó, parado, olhando para a câmera. Não consigo ver os rostinhos de cada um de vocês. Vocês conseguem me ver. Mas vocês estão me vendo de corpo inteiro? Não. Se eu tivesse, tipo aquelas lendas de apresentador de telejornal, de cueca aqui, ninguém ia estar sabendo, né? Rola essa lenda, né? De que William Bonner, teoricamente, apresentaria o Jornal Nacional de cueca, de Samba Canção. Acredito que isso não faz sentido nenhum, né? Porque tem uma galera ali trabalhando com ele. Mas enfim, fica a lenda. Ó, mas eu tô de chinelo. Do Flamengo, inclusive. Vocês não tinham conseguido ver. Então, você não consegue ver a realidade toda. Você vê um pedaço dela. Você não estava vendo meu chinelo do Flamengo aqui. Você não vê o restante do que tem aqui nessa sala. Tem uma galera, inclusive, uns alunos que vêm pra cá quando aprovados, né? E aí quando eles conhecem a estrutura, eles veem que é bem diferente do que eles pensavam. Por quê? Porque o espaço geográfico envolve muito mais do que aquilo que você vê. Do que aquilo que você escuta, o que você percebe, o que você sente de aroma, o que você sente no seu paladar. Você só vê uma parte do espaço. Você só vê um pedaço dele. Você só vê a paisagem. E a paisagem, ela sempre será vista de maneira diferente de acordo com quem esteja olhando para ela e de acordo com de onde você esteja olhando para ela. Como assim? Olha para essa descrição. Tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança, é a paisagem, mas não só a visão. Ela é formada de volumes, cores, movimentos, odores, sons. Nossa visão depende da localização em que se está. Se no chão, em um andar baixo ou alto de um edifício, no miradouro estratégico, no avião. Olha aqui. Eu mostrei para vocês essas imagens na nossa aula 0, lá no comecinho do ano. Não sei se todos estão no chat estavam, mas se estavam, já viram isso aqui. Esse lugar fica na Grécia, é Santorini. Se você nunca foi lá, se você nunca viu o restante do que há aqui em volta, dificilmente você vai imaginar que o que eu tenho é esse cenário. Por quê? Porque a paisagem que você está habituado a ver em comerciais, em propagandas de agência, é só a de uma fração do espaço geográfico. Então, se eu olho para essa paisagem por esse ângulo ou por esse, a minha percepção muda completamente. Assim como, caso... que pena, tiraram a outra imagem, né? Tinha uma outra imagem aqui, já foi direto. A imagem padrão das pirâmides de Gizé, lá no Egito, faz com que você imagine que o que tem em volta é só areia. Que para chegar lá você vai ter que ficar no lombo de um camelo dias e dias ali, né? Não! Meu irmão, as pirâmides estão coladas a uma densa área urbana. E aí quando você olha para a imagem das pirâmides por essa perspectiva e tem um olhar geográfico, você pode pensar, caramba, quanto não deve custar para morar aqui? Quanto não deve ser o aluguel das localidades coladas às pirâmides? O quanto certamente não há de custo para viver nesse lugar e o quanto possivelmente pessoas que viviam para cá não têm sido expulsas por conta de redes hoteleiras que têm ocupado esse lugar para poder ganhar mais dinheiro de maneira comercial. Será que num ambiente seco como esse, onde há uma densa ocupação populacional, há água para todos? Será que o aumento demográfico de quem vive nessa área não tem gerado um problema de escassez de água e outras questões ambientais? São algumas das questões que a gente pode pensar olhando para essa imagem por um ângulo de vista, uma perspectiva diferente. Tá bom? Portanto, a paisagem é diferente de acordo com quem a observa, a bagagem cultural que você tem e com o ângulo a partir do qual você a olha. Paisagens que podem ser naturais ou artificiais. Tá bom? Como assim? O que é uma paisagem natural? Isso aqui é natural? Tu acha que foi a natureza que criou essas casinhas coloridas? Claro que não. Dá para dizer que boa parte do restante do ambiente onde essas casas estão foi criado pela natureza. O deserto foi formado de maneira natural. As pirâmides não. As construções que estão aqui não. Por isso o mundo em que a gente vive é uma mescla entre aquilo que a natureza construiu, constrói e constantemente molda e aquilo que o homem construiu, destrói, constrói e constantemente transforma. É a soma disso tudo que forma o espaço geográfico.
que envolve a associação entre a paisagem e a sociedade. É o espaço construído através da ação humana e da ação da natureza. E da ação do homem sobre a natureza. Pode estar difícil entender a diferença entre um e outro, mas eu acho que agora vai ficar um pouco mais claro. Eu disse a vocês que a paisagem é como se fosse uma fotografia. É um retrato estático que mostra um pedaço do espaço. O espaço é como se fosse um filme em movimento, o tempo todo em processo de transformação. Portanto, a paisagem, a fotografia, é composta por objetos construídos pela natureza ou pelo homem. O espaço é composto pelos objetos, mas também pelas relações humanas, já que os homens estão o tempo todo transformando uns aos outros. Quando você assiste uma aula sobre um assunto que você não conhece, você sai dela transformado. A sua aparência pode até continuar a mesma, mas você já não é o mesmo. Você é uma outra pessoa, com uma outra perspectiva, uma outra lógica de raciocínio. Isso faz parte do espaço em transformação. Eu adoro essa frase aqui, esse fragmento do Milton Santos, em que ele fala que durante a Guerra Fria, os laboratórios do Pentágono chegaram a cogitar a produção de um engenho, a bomba de nêutrons, capaz de acabar com a vida humana em um certo lugar, mas preservando todas as construções. Meio maluco isso, né? Meio ficção científica, não sei se seria viável de fato ou não, não entendo o suficiente para poder ver a viabilidade disso, mas imagina, se houvesse tipo um Thanos no mundo real, que ó, estalou os dedos, uma galera sumiu. Só que não metade da população do planeta, do universo, e sim todo mundo. Todos os seres humanos desapareceram. A paisagem desapareceria? Isso aqui, construído pelo homem, sumiria? Não, tá lá. Isso aqui sumiria? Não. Isso aqui sumiria? Não. O que desapareceria seria a sociedade e as relações humanas nessa sociedade. Portanto, não teríamos mais um espaço geográfico. Teríamos apenas uma paisagem. Isso é, se a humanidade fosse extinta, a sociedade deixaria de existir e, consequentemente, o espaço geográfico também. Ainda que a paisagem construída permanecesse existindo. Até que os processos naturais a destruíssem por completo, né? E aí viraria tipo aqueles filmes apocalípticos, em que a humanidade acabou, e aí as cidades... Nova York, sempre Nova York, né? Aparece lá, destruída por completo, completamente coberta de resíduos, de lixo, de terra. É o que aconteceria a longo prazo, caso houvesse o fim da humanidade. Vamos juntar tudo isso que eu falei? Houve um tempo, nos primórdios do nosso planeta, em que só o que havia era natureza, e aquilo criado pela natureza. Porém, o surgimento do homem fez com que ele começasse a promover uma série de ações para atender suas necessidades. O homem começou a arrancar frutos das árvores. O homem começou a derrubar árvores para poder queimá-las e gerar calor. O homem começou a construir lugares para poder se abrigar. O homem começou a produzir alimentos através da agricultura. Isso é, o trabalho humano e as ações humanas antrópicas começaram a promover uma transformação na natureza. E com isso, formou-se o espaço geográfico, composto pelas paisagens naturais e as paisagens humanizadas. Tá bom? Agora vamos prosseguir para olhar um pouquinho nessas paisagens. Nessa imagem, o que eu vejo? Pode falar no chat. Paisagem natural ou humanizada? Paisagem criada pela natureza ou artificial? Paisagem cultural, criada, transformada pelo homem? Fácil, né? O que eu tenho aqui nos arredores, quem criou foi a natureza, que segue transformando essa paisagem através do intemperismo, da erosão, sol, chuva, frio, calor. Agora, essa estrada claramente é o resultado da ação antrópica, a estrada. As plaquinhas que impôs aqui foram seres humanos. Então o que eu tenho é uma paisagem natural transformada pela ação humana, humanizada. Pois é, Ana, natural e artificial, né? Tem de tudo um pouco. Aqui. Sabe onde é isso aqui, meu diretor? Bolívia, né? Deserto de Uyuni. Salar de Uyuni.
Deserto de sal, né? Que na época chuvosa fica assim, com a paisagem espelhada. Claramente um lugar construído pela natureza, mas que tem lá os seres humanos atuando. Aliás, há um projeto para fazer uma exploração gigantesca de lítio nessa região, que é do interesse dos Estados Unidos, porque o lítio é um recurso mineral importantíssimo para a indústria de eletrônicos da atualidade, e isso está mobilizando questões geopolíticas graves envolvendo a Bolívia, o Chile e os Estados Unidos. Então, nessa imagem, eu vejo a natureza sendo tocada pelo homem. Às vezes eu não vejo. Aqui, aparentemente, o que eu tenho são grandes torres de rocha resultantes da construção da própria natureza. Meu diretor, tá vendo algum ser humano aqui? Aqui não dá pra ver, não. Dá não, né? Mas se tu chegar bem perto, vê uns candangos doidos aqui, ó. Olha que loucura. A galera, isso aqui é na China, construiu áreas para passagem de pedestre no alto dessa torre bizarramente grande. E isso mostra que o ser humano está nos lugares mais inimagináveis, tocando tudo que pode e muitas vezes destruindo aquilo que toca. Esse é um exemplo. Aqui é o Mar de Aral. O Mar de Aral fica na antiga União Soviética, ele tem sido destruído ao longo dos anos em virtude da extração excessiva de água. Aqui eu tenho a imagem de um lugar que aparentemente não conta com a presença humana. Esse aqui também. Isso aqui fica na Islândia e aqui na Groenlândia. Só que mesmo nesses lugares onde um homem pode nunca ter pisado, ele está influenciando de maneira indireta. Como? Pensa num exemplo simples, aquecimento global. Se o homem promove aquecimento global, ele vai fazer com que a dinâmica da temperatura e das chuvas mude, e aí a paisagem muda. Ele vai fazer com que o gelo desse local diminua de volume, e aí a paisagem muda. Então, é muito difícil encontrar um lugar onde não haja, de maneira direta ou indireta, a ação do homem. Por isso que Milton Santos, nosso grande geógrafo brasileiro, falecido em 2011, disse que a história das chamadas relações entre sociedade e natureza é, em todos os lugares habitados, a da substituição de um meio natural por um meio cada vez mais artificial, ou seja, cada vez maior é o número de lugares tocados, influenciados, transformados positiva ou negativamente pela ação humana. Esse cara é um cara que criou muitos conceitos, alguns deles aparecem em questões. Ele tratou da globalização como fábula, perversidade e possibilidade, a gente já falou disso na nossa aula de globalização. Ele fala sobre espaços luminosos, que eu vou abordar quando tratar de um outro assunto, Geografia 2, envolvendo o espaço urbano, na semana que vem. Ele fala sobre rugosidade, que vai ser assunto nosso também na semana que vem, em Geografia 2. E sobre redes, fixos, objetos fixos, pontes, estradas e fluxos, movimento de pessoas, de capitais, informações, que a gente também já abordou quando falou sobre globalização. Tá bom? Para caminhar, para fechar nossa aula, eu vou falar de outros conceitos rapidamente, porque eles vão voltar a aparecer em outras aulas. O de região, principalmente. Região é o nome que eu dou para uma área que tem um conjunto de peculiaridades. Pensa, região amazônica tem uma certa homogeneidade interna. Região Nordeste tem outras características. Região Sul, região Centro-Oeste, América Latina, Europa Ocidental, África do Norte. Todas essas são áreas que possuem certas peculiaridades, certas características próprias. E aí eu posso chamá-las de região, diferenciando-as de outras localidades. A gente vai tratar de geografia regional do mundo por muitas semanas, aqui em Geografia 1. Lugar já é um conceito muito mais complicado de se definir. Mas, de modo geral, dá para dizer que lugar é o nome que se dá para uma parte do espaço geográfico com a qual você tem a familiaridade, relação, pertencimento, afetividade. Quase sempre o exemplo que se usa para falar disso em aula de geografia é com a música do Arlindo Cruz, que se chama Meu Lugar. Não sei se vocês conhecem, mas é uma música muito popular, em que ele exalta Madureira, que não sei se é o bairro onde ele nasceu, mas é o bairro onde ele cresceu, onde ele pelo menos viveu grande parte do tempo, onde há escolas de samba muito famosas, aqui no Rio de Janeiro, o Império Serrano, a Portela.
E aí na letra dessa música, que é Meu Lugar, ele vai apontando vários elementos que fazem sentido para ele. Porque a infância dele foi ali, porque a vida, os amigos dele estão ali, mas que para outras pessoas poderia não fazer sentido nenhum. Isso não te impede de cantar a plenos pulmões lá, Madureira, lá, 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 mesmo que você não tenha ideia de onde fica Madureira e muito menos tenha um apego sentimental a esse lugar. E aí, há quem fale desse conceito aqui, ó, de não lugar. Os não lugares seriam áreas transitórias, padronizadas, sem características próprias e com as quais dificilmente você conseguiria fazer uma conexão. Por exemplo, um aeroporto, um quarto de hotel, um supermercado, em tese, são lugares transitórios, onde as pessoas dificilmente vão conseguir criar uma relação de pertencimento, de afetividade. Não há consenso nisso não, tá? Porque imagina um cara que trabalha a vida inteira no supermercado, ele vai criar algum tipo de vínculo com aquele lugar. Quem trabalha num hotel, quem trabalha num aeroporto, ou quem vive viajando usando o mesmo lugar, o mesmo aeroporto. Mas, de modo geral, são lugares de mais difícil construção de pertencimento e afetividade. E por último, para a gente fechar, o território, que também é um conceito que inevitavelmente vai ter que voltar a aparecer em tudo que é aula nossa sobre geografia regional do mundo e conflitos. Esse conceito apareceu pela primeira vez nos estudos do Hatzel, um alemão, e diz respeito a uma parte do espaço geográfico com a qual alguém exerça poder. Onde alguém, uma instituição, exerça poder. O outro autor famoso por falar disso foi o Rafestan, que disse que território é o espaço apropriado por uma relação de poder. Tradicionalmente, fala-se de território nacional. O Brasil tem um território, a Argentina tem um território, os Estados Unidos tem um território. Só que dentro desses territórios, há outros territórios. Por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, tem determinados lugares que você não pode entrar. Ou melhor, até pode, mas não é prudente, porque pode ser um lugar dominado por um grupo de traficantes fortemente armados, aí entrou lá, pode dar ruim. Se você for pertencente a uma comunidade dominada por uma certa facção e vai a uma outra em que quem domina é uma outra facção, isso pode gerar um problema também. Tem um lugar que não é tão longe aqui do ProEnem não, que foi inclusive onde teve a festa do ano passado, meu diretor, que parece que tem uma rua onde em 3 meses morreram 28 pessoas. Por quê? Porque tem uma luta por território entre milicianos e traficantes. E aí os caras ficam ali, ó, matando uns aos outros, lutando para controlar aquela localidade, lutando por poder. O território é, portanto, marcado pela presença de outros territórios. E aí, para fechar mesmo, olha aqui, ó, eles podem ter um caráter cíclico e móvel. Como assim? Renan, isso aqui tu sabe do que eu tô falando, né? 2019, Justiça dá liminar que garante setor sul do Maracanã à torcida do Fluminense contra o Vasco. Diz aí, Renan, por que tem essa briga entre Fluminense e Vasco? Eles estão brigando pelo quê? Pelo lado de onde fica a torcida, né? Pois é. O Vasco já tinha ganho esse direito na bola, quando foi decidido isso lá, quando o Maracanã foi criado, né, lá nos anos 50. E quem fosse o primeiro campeão no Maracanã teria esse lado como seu lado, né? Só que aí o Fluminense entrou na justiça depois quando conseguiu a concessão para poder ter o direito de jogar lá contra a torcida ficar lá contra o Flamengo, né? Exato, né? Para quem não sabe, o Renan pegou e sintetizou bem a história aqui. O Maracanã tem entradas diferentes e cada torcida organizada fica de um lado. A do Flamengo sempre fica no lado norte, não importa contra quem seja o jogo. A do Vasco, tradicionalmente, sempre ficou no lado sul. A do Fluminense tinha que ficar migrando. Quando o jogo era contra o Flamengo, eles ficavam no sul. Quando era contra o Vasco, eles tinham que ir para norte. Só que o Maracanã foi remodelado, a concessão mudou e o Fluminense passou a pleitear um lugar fixo também. Porque todo mundo quer território. O Fluminense queria marcar território, ó, a sua, minha e dane-se. O Vasco chiou por quê? Você pode pensar, cara, que besteira, é só um lado. Não é, não. Isso envolve sentimento, envolve poder, domínio e uma série de questões. E há tempos tá rolando essa briga aí entre o Vasco e o Fluminense para ver quem é que vai dominar um lado. Veja, como eu falei de território móvel. Quando você vai ao Maracanã num jogo do Flamengo e do Vasco, se você vascaíno for lá, organizada, no lado norte, a chance de tu entrar na porrada é grande. Agora,
Quando você, vascaíno, vai lá num jogo contra o Fluminense, num cenário em que o Fluminense consiga manter o lado sul, você vai ter que ir pela norte. Então isso quer dizer que o teu território enquanto vascaíno no Maracanã, a depender do adversário, ou vai ser de um lado ou do outro. Tem lugares onde esse território muda o tempo todo nas mãos de um grupo de traficantes para outro, para um grupo de milicianos. E, portanto, o território tem esse caráter que é cíclico e que pode ser móvel também. Beleza? Vou fechar a minha aula aqui, porque já passamos bastante do tempo, né? E tem aqui a síntese dos conceitos principais. Pode dar o seu print aí. E aí, dá o print? Já deu? Como sempre, eu passo do horário nessa, mas na segunda aula eu vou terminar antes da hora, tá? Prometo, tenho cumprido assim, vou cumprir de novo. Vou ficando por aqui, gente, ó. Um beijo, um abraço e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.